Este comunicado de Mário cria a oportunidade para darmos um tapa na roda em um tema que faz parte de nossa fé mais elementar, mais básica, e que sempre aqueceu o nosso coração e que sempre nos desafiou, que é a unidade da igreja. O nosso entendimento e a nossa fé na unidade da igreja está baseado no entendimento que temos sobre o propósito eterno de Deus. Nós cremos que Deus tem um propósito e que esse propósito está no coração de Deus desde a eternidade. Não é que Deus estava desocupado, sem ter o que fazer, e de repente lhe ocorreu assim: vou criar o homem, porque quero ter uma família de muitos filhos, de muitos homens semelhantes a mim. Não é assim. Em Efésios capítulo 3, verso 11, diz que isso está no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, dizendo que é eterno, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios capítulo 1, do versos de 4 a 6, diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ou seja, diante dele, vivendo para ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Deus quis isto antes da criação do mundo. Isso faz parte da existência de Deus. Não foi um improviso do Senhor. Deus quis e Deus quer. A vontade, o projeto e o plano de Deus não foram alterados. Deus permanece querendo hoje uma família. De quê? Onde é que nós podemos constatar nas Escrituras que é assim? Romanos 8. Nós podemos repetir esse texto? Sabemos daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, entre muitos irmãos. Então nós perguntamos: por que uma família? Não entendi. Deus quer unidade, por isso uma família. E por que muitos filhos? Deus quer muitos, Deus quer quantidade. E por que semelhantes a Jesus? Irmãos, Deus quer, mas nós precisamos nos perguntar: nós queremos? Nós queremos a unidade? Muitos filhos iguais a Jesus? Se nós queremos, amados, se este propósito não apenas é de Deus, mas se este propósito nos conquistou, nós precisamos pensar: como cooperamos com isto? Como fazemos para cooperar com Deus no cumprimento do seu propósito? Porque a grande questão não é apenas o que Deus quer, é se nós queremos com Ele. Se isso é apenas um conceito que está aí memorizado, nós não seremos movidos por isto. Mas se esse propósito nos aprisionou, nos conquistou, esse propósito vai definir todas as nossas decisões e escolhas.
A nossa vida será orientada por este propósito. Nossas decisões familiares, nossas decisões profissionais, nossas decisões ministeriais serão orientadas por esta convicção. Deus quer uma família que seja de muitos filhos e que sejam todos parecidos com Jesus. Nós queremos explorar um pouco isso. Vamos deixar o primeiro aspecto de uma família por último. Mas eu gostaria de explorar um pouco com vocês os dois outros aspectos, rapidamente. Muitos filhos. É necessário, irmãos, que cada um de nós se pergunte: o que é que eu faço para que esta família seja de muitos filhos? Eu quero que você se pergunte: qual é a tua justa cooperação? O que é que você, pessoalmente, individualmente, tem que fazer para que essa família seja de muitos filhos? Pregar o Evangelho. Esta é a nossa participação para que essa família seja de muitos filhos. Mas me permitam sinalizar com mais uma coisa nessa direção. Se este propósito é o nosso propósito, e somos orientados por ele, e a nossa participação para que essa família seja de muitos filhos é pregar o Evangelho, eu pergunto: nós temos pregado o Evangelho? Eu queria pedir que vocês passassem em revista suas últimas semanas. Qual foi a última vez que você efetivamente pregou o Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você deu um gancho para alguém? Abordou uma pessoa? Proclamou algo para ela? Ainda que não tenha pregado o Evangelho, mas você deu o gancho. Qual foi a última vez que você fez isso? Se não nos perguntarmos isso, irmãos, será apenas um conceito. E nós não seremos constrangidos a nos mover junto com o Senhor em seu esforço e trabalho diários de tornar sua família grande. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E quando disse isso, ele não estava falando do trabalho de Deus em fazer, por assim dizer, a manutenção do universo. Isso é fácil para Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não precisa de muito esforço para fazer esse universo funcionar. Mas, amados, Ele precisa de muito esforço para converter um coração de pedra em coração de carne, para tirar alguém das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Esse foi o investimento decisivo dos céus. Por causa disso, Deus, o Verbo eterno, se fez carne, se fez homem para sempre. Está lá escrito em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Filipenses 3, no final do capítulo, lá pelos versos 20, 21 e 22, Paulo diz que Jesus, segundo o poder que ele tem de subjugar a si todas as coisas, ele vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Deus assumiu um corpo em Jesus, e ele é corpo até hoje, por um motivo, irmãos: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma das coisas que mais me impactou quando eu vim reunir com vocês era o fato de que aqui não havia culto evangelístico. Eu vim de um contexto onde era comum campanhas evangelísticas. Todos os domingos à noite era culto evangelístico. Então todos os irmãos
eram incentivados a trazerem visitantes para que um pregador do púlpito pregasse-lhes o evangelho e aquelas pessoas pudessem receber a Jesus. Eu cheguei aqui e ninguém pregava o evangelho para incrédulos nas reuniões públicas, nas reuniões grandes. E eu me perguntava, como é que esse povo se multiplica? Porque lá, de onde eu vim, as pessoas sinalizavam que queriam Jesus, havia todo um trabalho de acompanhamento daqueles que levantavam a mão. Na semana seguinte nós íamos visitar na casa e depois trazia para reuniões específicas para eles, e depois de um tempo se batizavam, e assim a igreja ia crescendo. Mas aqui não tinha isso. E eu me perguntava, como é que esse povo cresce? Onde é que eles pregam o evangelho? Havia uma frasezinha que nós usávamos lá atrás, e faz anos que eu não ouço. Com frequência nas reuniões, um dos presbíteros, tomando o microfone, perguntava: quem tem que pregar o evangelho? E o povo respondia: eu. Aonde? Aqui. Quando? Agora. Então nós tínhamos lá esses passozinhos: eu, aqui, agora. Esse aqui é onde? Esse aqui é no teu trabalho, é na tua escola, é na tua vizinhança, é na farmácia, é na padaria, no mercado, no ônibus, na fila, qualquer que seja, na clínica, no pronto-socorro. Você ali, naquele momento. Essa é a atitude de um discípulo que está tomado deste entendimento e fez disso o seu motivo de existir. Eu, aqui, agora, devo pregar o evangelho. Então eu quero repetir a pergunta, amados. Qual foi a última vez que você efetivamente pregou o evangelho para alguém? E qual foi a última vez que você simplesmente deu um gancho para alguém? Eu tenho um temor, irmãos, que os cuidados da vida, e não são poucos, cada um de nós conhece as tribulações em que vive, que esses cuidados da vida, que as lutas, que as dores, roubem o brilho dessa vocação, roubem a glória desta vocação. E Paulo orava para que o Senhor desse aos irmãos, aos discípulos, espírito de entendimento e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que conhecesse a grandeza da sua vocação. Fomos chamados a sermos cooperadores de Deus, e uma das formas de cooperarmos com Deus é pregando o evangelho. Havia, permita-me colocar no passado de propósito, apenas por uma questão de intensidade, não é que não existe mais, mas no passado isso era uma coisa regular e intensa. As duplas de companheirismo saíam para pregar o evangelho. Se seu companheiro está perto, sua companheira está perto, dá uma futucada aí nele, olha para o lado e diz: quando foi que nós pregamos o evangelho a última vez? Quando é que nós fomos ver um contato a última vez? Irmãos, são coisas simples, mas que conferem potência à igreja. Pregar o evangelho tem um poder excepcional de tirar nossos olhos de nossas próprias encrencas e colocá-los sobre a miséria daqueles que estão separados de Deus. Pense que todas as dificuldades e lutas e problemas que você tem, aquele que não tem Deus também tem. Com um agravante: ele não tem Deus, ele não tem esperança, e você pode lhe conferir isto. Não permita que suas angústias e tribulações te roubem a glória de compartilhar o reino de Deus com aqueles que te cercam. Pense em teus parentes, teus amigos, teus vizinhos.
Pensa nos oicos, as pessoas de teu relacionamento, teu círculo de relacionamento. Faça uma coisa, eu queria dar uma sugestão. Queria um caderninho, uma caderneta, uma página desses trem aí, iPod, iPad, o que seja, celular, qualquer canto, num quadro na parede em casa lá, um azezinho, azê, né? Tem gente que nem sabe que trem é azê. Faça uma lista das pessoas que fazem parte do teu oikos. São pessoas de teu relacionamento. São pessoas que você pode influenciar. E ore por elas. No tempo que vivíamos lá no norte da África, eu tive uma experiência específica que foi muito marcante para mim. Nós tínhamos uma lista, Gine, eu e os filhos que conosco estavam, de amigos muçulmanos que nós queríamos alcançar, que nós queríamos visitar, com quem nós queríamos compartilhar, que nós convidávamos à nossa casa, cujas casas frequentávamos, e nós orávamos por essas pessoas. Um dia eu fiz uma lista e comecei a orar por eles, nome por nome. Me veio ao coração o que eu recebi como uma palavra do Senhor. Esta é a primeira vez que estes nomes são citados nos céus. Irmãos, eu era a única pessoa que conhecia Jesus e conhecia aquelas pessoas. Eu era o único responsável em apresentá-los a Deus e apresentar Deus a eles. Mas você não precisa cruzar o mar para uma cultura estranha. Você não tem que cruzar o oceano para um outro país, para outra cultura, para fazer isto. Muito provavelmente existem amigos teus pelos quais ninguém ora, mas são teus amigos e você pode fazê-lo. Não perca a percepção, você tem um oikos ao teu redor. Pessoas que você ama e pessoas que te amam. Apresente-as a Deus. Exerça seu sacerdócio e depois apresente Deus a elas. Proclame o evangelho do reino de Deus. Pois bem, terceiro aspecto, que sejam semelhantes a Jesus. Se lembram do tempo que nós perguntávamos nas reuniões grandes? Perguntávamos assim: em que devemos ser semelhantes a Jesus? Está dando para gaguejar, né? Faz tempo que não pegamos essa catequesezinha. Me permita um parentezinho, irmãos. Pode parecer uma coisa boba. É simples, mas não é boba. Isso é um recurso riquíssimo de manter essas verdades à flor da memória. E se está aqui à flor da memória, nossa consciência vai nos cobrar e exigir. É o que o Mário disse sobre a doutrina para a esposa. Viu, a esposa tem que se lembrar: o que Deus quer que eu faça com esta minha esposa? Se temos isso bem catequizado, a nossa consciência estará sinalizando a cada episódio que nós violamos um desses aspectos. A consciência dá um bip. Ficamos atentos, corrigimos a atitude, corrigimos o comportamento, nos retratamos, pedimos perdão, porque nossos olhos estão fixos em um alvo muito claro: ser como Jesus. Não adianta, não sei se é próprio falar assim, que Deus queira que você seja como Jesus se você não quiser ser como Jesus. Porque Deus quer que todos sejam como Jesus. Deus não quer que nenhum se perca, mas muitos se perdem. Deus quer que todos sejam como Jesus, mas muitos não são. É porque falta esforço de Deus? É porque falta trabalho e investimento de Deus? Não. Falta resposta nossa.
No Salmo 27, Davi diz: ao meu coração me ocorre, buscai minha presença. E o que ele responde? Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A resposta poderia ser outra. A resposta poderia ser: já me recolhi, como disse a noiva em Cantares, já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Isso é hora do meu noivo me chamar? Você escolhe que resposta quer dar. Deus te chama a ser como Jesus, e isso não é uma opção. Então nós precisamos saber com toda clareza, está em nossa memória, em que devemos ser como Jesus. Vamos então fazer o repasse? No que devemos ser como Jesus? Ainda está fraco. Não está fraco porque estão falando baixo, não. É porque muitos não estão falando. E eu não sei se não é porque não sabem. No que devemos ser como Jesus? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E que mais? Irmãos, eu lhes rogo, chegue em casa, pegue esses 6 pontos apenas. Há outras coisas em que podemos ser semelhantes a Jesus. Pegue esses 6 pontos e questione a você mesmo. Uma das maiores tragédias da igreja é perder a capacidade de se deixar medir, julgar e corrigir pela palavra de Deus. Não permita que essas coisas tão simples, mas tão preciosas para a subsistência de nossa fé e de nossa boa consciência se transformem em um pão vil. Nós abraçamos isso no princípio, isso aquecia nosso coração. Os anos se passaram e nós desprezamos essas coisas tão simples, mas tão essenciais para a nossa vida como corpo e como igreja. Primeira vez que o maná caiu do céu, o povo de Israel quase trocou tapa entre eles, disputando quem pegava mais daquele maná. Depois de anos comendo do mesmo maná, que os mantinha vivos, eles disseram: nos deste a comer esse pão vil. Irmãos, essas coisas simples revolucionaram minha vida. Eu venho de um contexto de 12 anos de convertido, convidado para ser pastor naquele ambiente, me recusei, por não estar de acordo com as premissas de fé que havia ali. Encontrando essas coisas tão simples, minha vida e serviço a Deus foram revolucionados. Eu chamei isso de caminhos retos, por onde eu pude correr sem embaraço a carreira que me estava proposta. Não despreze essas coisas simples. Renova a tua consciência com esse entendimento. Ser manso e humilde como Jesus. E lembra de quantas vezes você reagiu de forma não mansa e não humilde. Vocês sabem qual é o selo da humildade? Quando é que alguém pode ser considerado humilde? É quando ele se torna capaz de sofrer humilhações e ficar tranquilo. Ser humilde não é poder abraçar qualquer um, frequentar qualquer casa, qualquer ambiente, vestir qualquer roupa, comer qualquer comida. Ser humilde não é não fazer acepção de pessoas. Ser humilde é a capacidade de ser humilhado e ficar quieto e bem. Jesus a si mesmo se humilhou. Tiago exorta: humilhai-vos. É um imperativo, é uma decisão pessoal. Paulo disse que aprendeu a viver contente, sendo honrado e sendo humilhado. Alegrava-se na humilhação. Então, quando nós pensarmos em sermos semelhantes a Jesus, mansos e humildes como Ele, pensemos: como me comporto quando eu sou humilhado?
quando passo vexame, quando passo vergonha. É um alvo, irmãos, é uma meta para a qual corremos, ser como Jesus, manso e humilde de coração. Eu vou eleger um outro aspecto. Vamos nos ater a dois aspectos. Amar como Jesus. Se nós queremos entender bem o que é amar como Jesus, nós precisamos ter claro 1 Coríntios 13. É uma expressão prática de amor. Para não ficar aquela coisa subjetiva, lá nas nuvens, cheia de conceitos bonitos. Quando alguém ama, ele não busca seus próprios interesses. Ele busca o interesse do outro. Seja esposa, seja filho, seja irmão, seja inimigo. O amor não se ensoberbece, não se ufana. O amor não se vangloria, em outras palavras, dos seus feitos. O amor não sai cantando em verso e prosa as coisas que realizou. Não se ufana. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Percebam, me permita aqui, a memória de Paulo, a chatice de Paulo em dizer tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo não usou expressões absolutas porque lhe faltasse adjetivos. Não foi por acaso. É porque ele entende, o Espírito Santo entende que o amor tudo suporta. Aí eu tenho que me perguntar, e como é que eu reajo? Irmãos, tomando a mim como amostra, eu estou muito longe de tudo suportar e de tudo esperar. Mas isso não me autoriza a desistir desse alvo. Uma das coisas que mais maltrata a minha consciência é ver os anos passando e se aproximar do fim da minha vida na terra e saber, ainda não cheguei lá. Não pense que eu durmo comodamente com esse pensamento. Ainda não cheguei, e me incomoda, e me perturba, e me humilha. Porque isso Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Em amor nos elegeu para a adoção de filhos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, vivendo diante dEle, para Ele. Eu não posso permitir que isso se apague em meu coração. Pois bem, eu quero animá-los a reconsiderarem a sua prática nas juntas e ligamentos. Passe em revista seu discipulado. Com que definição você tem buscado o seu discipulador ou discipuladora para ser ajudado? O quanto você tem dado na luz com ele ou com ela? Discipuladores, considere qual é o teu cuidado com teus discípulos, ou discipuladora com tuas discípulas. Quanto tempo se gasta orando por essas juntas, por essas vidas que te foram confiadas? Você tem um plano de edificação para eles ou para elas? Você sabe o que produzir e construir em suas vidas? O que edificar, o que corrigir, onde consolar, onde repreender? Você conhece aqueles que te foram confiados? Ora por eles. Vocês percebam, irmãos, que revolução seria se cada junta de discipulado fosse efetiva, intensa. Companheirismo. Principais atitudes do companheirismo. Tem que ser proibitivo, amados, não nos perguntarmos: é assim na minha junta? Há transparência entre mim e meus companheiros? Há submissão quando não estão de acordo comigo? E as principais atividades? Lhes pergunto:
Não dá vontade de fazer assim, não? Orar com o companheiro? Orar com a companheira, quando foi a última vez? Há uma rotina, há uma agenda, mas nós seguimos declarando isso. Orar, aconselhar. Eu submeto minha vida, minhas decisões aos meus companheiros? Eu permito que eles interfiram na minha vida, ou minha vida é minha e ninguém toca nela? Eu conheço suas dificuldades, posso servi-lo? Os discípulos que eu cuido, eu permito que ele participe? Os discípulos que ele cuida, eu tenho acesso? Irmãos, há uma riqueza, há uma potência, há uma eficácia que se perdeu, porque essas coisas se tornaram conceitos, e não a verdade que queima em nosso coração e perturba a nossa consciência e não nos deixa sossegar se não realizarmos conforme cremos. Pois Deus quer resgatar isto. Pois bem, voltemos então ao primeiro aspecto, unidade. Eu quis fazer esses flashes nestes outros aspectos, porque eu disse que o nosso entendimento sobre unidade não é uma coisa solta. Não queremos a unidade pela unidade, porque é bonito uma renca de crente estar junto. Nós queremos a unidade porque faz parte do propósito eterno de Deus. Deus quer uma família, então nós queremos com Ele. Deus quer muitos filhos, nós queremos com Ele. Deus quer que sejam todos perfeitos como Jesus, nós queremos com Ele. Pois bem, então precisamos nos perguntar também quanto a esse aspecto: como cooperar com Deus para que sejamos uma família? Sejamos só um. É preciso entender, faz parte de nosso entendimento e fé históricos, que há 3 expressões de unidade: unidade de espírito, unidade de fé e unidade de corpo. Qual seria a expressão de unidade de espírito? A unidade de espírito, irmãos, aponta para o fato que todos aqueles que ouviram o Evangelho, creram em Jesus, creem em Deus, se arrependeram, se entregaram ao Senhor, foram batizados em Jesus, pertencem ao Senhor. A todos foi dado do mesmo Espírito Santo. Esse Espírito de Deus, que foi dado a todo renascido, a todo aquele que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo. Esse pertence a Deus e faz parte da família de Deus, de quem toma o nome. Toda a família toma o nome nos céus e na terra, em qualquer parte do mundo. Em uma civilização tribal, seja aqui na nossa Amazônia, seja no interior da África, entre pessoas que vivem de maneira primitiva, mas o Evangelho chegou até eles, eles fazem parte da família de Deus, tem unidade no Espírito. Um astronauta convertido que esteja navegando no espaço faz parte dessa família. Há unidade no Espírito. Não está aqui como condição aquilo que cada um crê ou deixa de crer. São filhos de Deus. Existem particularidades, existem diferenças de entendimento, mas nasceram de Deus, pertencem a Ele. Estamos unidos no Espírito. Quando soar a trombeta, esses ressuscitarão, os que já estiverem mortos. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Juntos, nos céus, nas nuvens, vamos encontrar o Senhor. E não vai apenas essa turma aqui que chamamos, que a molecada tem chamado de igreja sem nome. Irão todos que creem em Jesus e pertencem a Cristo. Unidade de espírito. Eu vivi uma experiência lá no norte da África muito interessante. Nós morávamos em uma cidade que estava a 100 quilômetros do maior aeroporto do país. Então todo visitante que vinha para ver os projetos da missão, que vinham para
cooperar de alguma forma com a missão, pousava neste aeroporto. Eu era o membro ali daquela organização, incumbido de buscar essas pessoas no aeroporto, trazê-las à minha casa e depois distribuí-las para qualquer canto do país, para onde eles tivessem que ir. E uma vez nós tínhamos lá umas 10 pessoas em nossa casa. Irmãos, ali tinha gente falando suíço-alemão, que é um dialeto da Suíça que não tem escrita, mas é uma mistura lá de alemão com outra língua qualquer. Tinha gente falando inglês, tinha gente falando francês, tinha gente falando espanhol, tinha gente falando árabe, e Gine e eu falando baianês. Nós tínhamos pouco tempo de chegados, não sabíamos lufas de árabe, quase nada de francês. Não havia comunhão no sentido de participarmos, de termos uma comunicação comum. Mateus e Jaiana se viravam ali com o francês, mas Gine e eu éramos tapados. O que fazíamos? Distribuíamos sorrisos, abraços e comida boa de brasileiro. Mas, amados, eram nossos irmãos. O mesmo Espírito que testificava com o Espírito deles que eles eram filhos de Deus, testificavam com o nosso Espírito que nós éramos filhos de Deus. Essa é a unidade do Espírito. Sei lá eu o que aqueles irmãos creem, sei nada da fé deles, mas somos irmãos. Nos abraçamos e tivemos comunhão no Espírito. E Paulo fala assim em Efésios 4, do verso 1 em diante: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A igreja do primeiro século tinha unidade de espírito, embora houvesse entre a igreja dos gentios e a igreja dos judeus diferenças de fé consideráveis, a tal ponto que Paulo diz em Gálatas 2, versos 7 e 8, que o Senhor operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, dos judeus, e operou eficazmente nele, Paulo, para o apostolado aos gentios. E fala do evangelho para os judeus e do evangelho para os gentios. Mas eles tinham comunhão. Havia unidade de espírito, ainda que com diferenças consideráveis de entendimento e fé. A unidade, amados, exige esforço, muitas vezes sacrifício, exige uma disposição enorme para dialogar, paciência, boa vontade, mútua sujeição. Sem isso é impossível nos manter unidos. Quero dar alguns exemplos rápidos sobre esse tipo de esforço. Paulo, lá em Atos 16, ele pega Timóteo, que era um jovem, não sabemos de que idade, e quer que Timóteo o acompanhe. Timóteo era filho de uma mulher judia e de um pai gentio, de pai grego. E Paulo disse: Timóteo, aqui eu estou abaianando a conversa, viu? Paulo disse: Timóteo, sua mãe é judia,
Você vai andar comigo em muitos ambientes de judeus. Eles não vão entender que você também é filho de um gentio. E você não ser circuncidado vai ser um problema. Eu acho melhor você cortar esse negócio aí. E lá vai Timóteo, um jovem, fazer cirurgia de fimose. Sem anestesia, sem anti-inflamatório. Suportou. Para quê? Para não quebrar, para não ameaçar essa unidade. É nesse espírito e atitude que Paulo diz assim: fiz-me de tudo para com todos, para de algum modo ganhar alguém. Em Atos 21, 20, quando Paulo vai a Jerusalém, Tiago lhe chama e diz: Paulo, há dezenas de milhares dos que creram, judeus, são todos zelosos da lei. Veio gente de muitos lugares de fora para a festa aqui em Jerusalém. Eles vão achar que você é um gentio entrando no templo e vai dar problema. Por que você não paga um voto, como todo bom judeu? E vai Paulo raspar a cabeça, fazer voto, como se fora um seguidor da lei, sem ser. Não era pecado, não era ilícito. Por que não adequar-se a uma circunstância para preservar essa unidade? Se não tem a ver com pecado, se não tem a ver com ilicitude, se não viola nenhuma doutrina, por que não fazê-lo? E Paulo fez. Os apóstolos de Jerusalém não se sentiram à vontade para impor aos gentios as práticas judias. Não exigiram o sábado, não exigiram a circuncisão, como alguns queriam fazer, para preservar esse bom trânsito e essa unidade que é mantida no vínculo da paz, é sustentada pela paz. Pois bem, essa unidade universal. Na localidade nós deveríamos ter, como expressão da igreja de Deus, uma única igreja. Em cada cidade tinha que haver apenas uma igreja. Irmãos, isso não deveria depender do tamanho da igreja. Poderia ser um grupo de 10 ou dezenas de milhares. Por exemplo, as estatísticas mais modestas, o relato histórico mais modesto diz que na igreja de Éfeso, que na cidade de Éfeso havia 200 mil habitantes. E que desses 200 mil, 50 mil eram convertidos, eram discípulos de Jesus. Então havia, na cidade de Éfeso, uma igreja com 50 mil pessoas. Era só aquela igreja. Não existia igreja alternativa para onde ir. Se alguém rompia com a igreja, estava no mundo. Não tinha opção. Sobre aquela igreja havia um único presbitério. Sabe-se lá quantas centenas de presbíteros deveria ter ali. E sobre estes presbíteros, uma equipe de apóstolos supervisionando. Isso garantia a unidade da igreja. Quando Mário disse aqui, no comunicado dele, que considerando a realidade atual, isso é possível, a realidade de uma igreja dividida, não essa congregação, a igreja de Deus nessa cidade, no mundo, está dividida. Nós fazemos parte dessa divisão. Dentro dessa realidade de uma igreja dividida, é possível que alguém saia como nosso irmão saiu. E vai para uma, entre aspas, igreja alternativa. E permanece servindo ao Senhor. E permanece na igreja de Deus. Não se torna anátema, nem inimigo. Eu rompi com os irmãos batistas um dia. Não me tornei anátema por isto e vim reunir com vocês. Mas Mário disse, na realidade bíblica, no contexto bíblico do Novo Testamento, seria inaceitável, porque lá não teria alternativa para onde ir. Lá se caracterizaria uma clara divisão da igreja. A igreja do primeiro século, irmãos,
era unida pela mesma fé. Eles tinham o mesmo entendimento, praticavam as mesmas coisas. Um dos primeiros, se não o primeiro movimento de divisão na igreja, ocorreu no início do segundo século. Um homem chamado Montana, muito carismático, decidiu que seria orientado pelo Espírito Santo por dons, visões e revelações e abandonou a palavra apostólica. Aí se formou o primeiro credo. A igreja crê nisso, 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 nisso e nisso. Quem não crê nisso não pertence à igreja. E Montana foi declarado herege. O que garantia a unidade da igreja era o mesmo entendimento, a mesma fé e a mesma prática. Hoje não se pode estabelecer assim, porque são muitas congregações, são várias expressões da igreja em uma mesma cidade. Mas o que garante a unidade de cada congregação é a fé, o entendimento e a prática que aquela congregação tem. É o ensino trazido por um presbitério ou por um corpo de liderança. Não existe hoje, tomando o Salvador como amostra, unidade de fé nessa cidade. E por que não existe unidade de fé de todos os cristãos de Salvador? Porque não existe unidade de fé, não há unidade de corpo. As pessoas reúnem em locais diferentes, porque praticam coisas diferentes e creem de forma diferente uma série de coisas. Pois bem, se naquele tempo os presbíteros de Éfeso, por exemplo, resolvessem divergir entre eles em seu entendimento, fé e prática, eles se dividiriam. E a igreja, por consequência, se dividiria. Se entre nós, os presbíteros, começarmos a divergir em nosso entendimento e fé e prática, nos dividiríamos. E vocês se dividiriam? Por consequência, teriam que escolher a quem iriam seguir. Com quem ficariam? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D? É importante que entendamos o seguinte, irmãos. Nos façamos uma pergunta: por que é que todos nós e cada um de nós está vinculado e comprometido com essa parte da igreja? É porque tem muitos pastores de cabelo branco? É porque gostam desse espaço da Escola Parque? Por que estamos vinculados aqui? Comprometidos? Simples. Nós cremos igual. Nós cremos as mesmas coisas. E nós praticamos as mesmas coisas. Temos a mesma fé e prática. Há dois tipos de gente aqui, considerando esse aspecto de estarmos vinculados pela mesma fé e prática. Existem aqueles que, como eu, como Itamar, como Eric, por exemplo, para pegar aqui exemplo dos pastores, que vieram de um contexto evangélico. Eu nasci na Assembleia de Deus, me converti entre os batistas, ali me fundamentei, ali servi ao Senhor por muitos anos. Mas quando eu vim reunir com vocês, é porque chegou um momento que o meu entendimento e a minha fé não mais era convergente com a fé daqueles irmãos. Eu comecei a crer de maneira diferente coisas muito importantes. Eu comecei a me tornar um estorvo, eu me tornei um problema para eles. E eu precisava sair. Eu iria para onde? Eu teria que ir para um local onde a minha fé fosse convergente. Encontrei vocês. Está aí, esse povo crê tudo o que eu quero. É isso que eu quero crer, é isso que eu quero praticar, é isso que eu quero fazer. É aí que eu vou ficar. Me sujeitei porque concordei, porque recebi esse entendimento e esta fé. E tornou-se a minha fé. Não é apenas a fé daqueles que me instruíram, é a minha fé, é a minha convicção, a minha consciência foi formatada com esse entendimento. O outro tipo de gente são aqueles que se converteram entre nós. Alguém pregou o evangelho, foi batizado. Alguém ouviu o evangelho, foi batizado.
ouviu sobre o propósito eterno, ouviu sobre o evangelho do reino de Deus, ouviu sobre juntas e ligamentos, foi instruído depois em toda a doutrina, está de acordo e segue. Isto define a nossa unidade, irmãos, a fé comum que nós temos. Eu queria pegar como amostra alguns aspectos dessa fé. Por exemplo, propósito eterno de Deus. Nós temos uma fé definida. Agora imagine que alguém chegue aqui e diga: não, o propósito eterno de Deus não é esse. O que é que você faz? É esse. Ora bolas. E vai demonstrar nas Escrituras. Nós cremos no evangelho do reino de Deus, governo absoluto de Jesus como condição para alguém ser salvo. Você não é salvo e depois se entrega a Jesus, você se entrega a Jesus e é salvo aí. Jesus não pode salvar quem não se sujeita a Ele. O jovem rico era sério e era sincero. Aquele homem se humilhou publicamente. Um rico de joelho em praça pública não é comum. Ele se ajoelhou. Ele queria verdadeiramente. Quando ele disse que cumpriu os mandamentos, Jesus não disse que ele era um hipócrita, ele era sério. Mas ele não herdou a vida eterna. Por que não herdou? Porque não se deixou governar. Era como se Jesus dissesse: você quer a vida eterna? Eu preciso te governar. E a expressão de governo é dar ordens que sejam obedecidas. Eu te digo: vende tudo que tem. Não posso te salvar. Aí vem alguém e diz para você: não é assim. Não existe isso no evangelho do reino. Há uma graça que faz assim, que cobre assado e que perdoa tudo, que você está tudo bem. E você faz o quê? A graça existe. Mas a graça não justifica quem não se arrepende e quem não se submete. O reino de Deus não é contra a graça, ao contrário, é a expressão da graça de Deus. Aí nós cremos no batismo em Cristo. Chega alguém e diz para você que o batismo não é exatamente assim. O batismo é um símbolo. Quando você crê, você já é salvo. Você pode se batizar a qualquer momento depois. É apenas um símbolo. Você faz o quê? Eu me converti em um ambiente em que os batismos levavam 5 meses, porque a pessoa tinha que tomar um curso de catecúmenos. Jesus disse: pregar, fazer discípulos, batizar, depois ensinar. Não é ensinar e depois batizar. Quem crê e for batizado será salvo, não quem crê e for salvo será batizado. Se essa fé muda, o que você faz? Ou se alguém tenta te ensinar outra fé? Se alguém diz que juntas e ligamentos não existe, isso é coisa de homem, é um pretexto para dominar a vida das pessoas. O que você faz? Andar na luz, isso é coisa de católico. Confessar pecado, é lá os católicos que fazem, o povo lá com o padre, mas isso não existe na Bíblia não. Confessa a Deus, está tudo bem. E o que é que você faz? O Mário está catequizando aqui, ó. Alguém chega e começa a ensinar para você que sim, um templo é muito importante e que o templo é a casa de Deus, é um lugar santo, é o santuário. E o que você faz? Irmãos, eu estou fazendo essas perguntas para que você se pergunte: eu creio assim também? Porque é isso que nos une. Recasamento. Imagine chegar aqui um sujeito de 35 anos, bem encaminhado na vida, bonitão, com cara de crente sério, divorciado, e começa a botar o olho em uma de nossas amadas moças. O que é que você, moça solteira de 35 anos, faria? Se casaria com um divorciado? Ou você entende que isso seria adultério? É tua fé. Não é uma pregação, é o que você crê. E é por isso que você permanece aqui.
Alguém começar a dizer que é normal que os jovens namorem, que isso é exagero, os pastores são muito radicais. Qual é o problema se os jovens trocam beijos e abraços e carícias em seu relacionamento? Que farão nossos jovens? Essa é a fé de vocês, jovens? Ou vocês creem que devem ser puros? E o trato entre vocês tem que ser como irmãos, com toda a pureza, conforme está escrito. Só para finalizar, chega alguém e começa a ensinar que é necessário que em um presbitério tenha um pastor master. Não há problema que sejam muitos, mas um tem que ser o pastor, presidente, o cara, o chefe que manda. Vocês engolem isso? Porque nós não temos não, viu, gente? Tem papo aqui não. Imagine que alguém chega aqui e começa a dizer assim, não, é uma discriminação com as mulheres, esses pastores são machistas. Por que não tem pastora? Ou bispa? Vocês teriam pastoras ou bispas sobre vocês? É porque nós não permitimos ou porque vocês creem assim? Alguém chega e diz, nós somos cabeça, não somos cauda. Filho de Deus não pode ficar doente, filho de Deus tem que ter prosperidade. Você diz o quê? Vá de retro. Nunca é demais lembrar que Paulo passou fome, viu, irmãos, e andou esfarrapado. Amados, se cada um começasse a pensar, crer e praticar da sua própria maneira, seria uma confusão. Todos vocês estariam ameaçados. Iria cada um para um canto. Seria uma Babel. Nós temos unidade de corpo porque nós temos unidade de fé. Antes então de pensarmos em uma grande unidade, em uma unidade mais ampla que envolva todos os irmãos dessa cidade, nós precisamos garantir e preservar a unidade de fé e corpo que temos obtido da parte do Senhor. Eu quero dizer, de novo, essa unidade exige esforço, diálogo, conversa, exaustivas conversas. Muitos anos atrás, um irmão que era um pastor na cidade tentou se aproximar de nós. E como não achávamos correto que ele estivesse em nossas reuniões de presbitério, decidimos separar alguns de nós e ter um dia na semana para recebê-lo. Mas lá um dia, em que estávamos reunidos em uma reunião de presbitério, esse irmão saiu ligando para a casa de cada um de nós até descobrir onde é que nós estávamos. E apareceu lá de surpresa. Gente, eu não me lembro de termos tido outra reunião em que a temperatura subiu tanto como naquele dia. Foi uma reuniãozinha difícil, sangue deu na canela. E o cara lá só olhando a gente assim. Quando terminou, isso foi na casa de Benito, quando Benito morava ainda aqui, no mesmo prédio que mora Marcos hoje. Descendo as escadas, ele me abraçou e disse, vocês ficam falando de unidade, mas eu vi o pau quebrar lá, viu? Eu disse, ok, meu irmão. E como foi que terminou a nossa reunião? Não. Vocês se retrataram, pediram perdão, se abraçaram, oraram. Teve até quem chorasse. Disse, pois é, amado. Unidade para nós é casamento. Não acaba com uma briguinha qualquer, não. Não rompe por uma desavença ocasional. Tivemos muitas, irmãos, desavenças, tensões, divergências. Muitas vezes. Estamos juntos porque temos aliança em Deus sobre o mesmo entendimento e fé. Não são nossos gostos e caprichos pessoais. Não são nossas opiniões, é nossa fé. Estamos escravizados a esse entendimento, sim. Tornados cativados por Jesus,
e por essa fé comum. Por isso não pensamos em divisão, por isso não pensamos em separação, por isso não pensamos em largar tudo embora. Vou dar alguns exemplos práticos. Não sei quantos se lembram, quantos já estavam aqui, quando Marcos, qualquer 15 ou mais anos atrás, começou a falar muito forte contra a televisão. E Mário ficava quietinho, não dava um pio. E Marcos, animado, saltou no verbo, algumas vezes. E lá um dia ele pergunta para Mário: companheiro, por que você fica quieto aí? Disse: porque eu não estou de acordo. Você não está de acordo? Não. Tem um aspecto específico no que você fala que eu não estou de acordo. O que Marcos fez? Parou de pregar. Tornou-se proibitivo para ele insistir em um tema onde seus companheiros não estavam em unidade com ele. Ele está certo, ele está errado, agora não importa. Importa unir as mentes e o entendimento. Marcos passou anos segurando uma pressão no coração dele para falar de um tema pelo qual ele era e é apaixonado, que é o ensino domiciliar. Por que ele não o fazia? Porque ele achava que Mário não estava de acordo. Até que foi conversar com o Mário e disse: não, eu estou de acordo sim. Abriu a porteira de anos acumulados ali e o rio correu. Irmãos, seus pastores, sim, têm tensões entre eles. Vocês casados nunca tiveram tensões com seus cônjuges? Qual o marido que nunca tensionou com sua esposa? Qual é a mulher que nunca teve uma cara feia com seu marido? E quando vocês têm suas tensões e dificuldades, o que vocês fazem? Chamam os filhos para perto e começam a brigar na frente deles? Para serem transparentes? Não. Você se resolve lá dentro do quarto, ou pelo menos teriam que fazer assim, viu? Eu me lembro de uma única vez que eu vi meus pais discutirem. Não significa que foi a única, essa foi a que eu vi. Porque começou no corredor da sala, passou pela sala, entrou no quarto, trancou a porta, ninguém viu mais nada. Mas todas as vezes que aquele casal entrava naquele quarto, fosse para namorar, fosse para brigar, filho não tocasse naquela porta. Se resolviam lá dentro e saíam felizes. E o que nós víamos eram eles harmonizados. Isso é hipocrisia? Não. Isso é responsabilidade. Isso é cuidado, é expressão de amor para com os filhos. Nós temos divergências, nós temos tensões, nós temos discussões por causa da fé, por causa da prática, por causa do entendimento. E nos suportamos, como Paulo manda em Efésios 4. Sustentando no vínculo da paz, uma unidade que os protege, que os guarda. Há uma diferença, irmãos, entre ser membro de um corpo e ser um sindicato. Mas antes disso, me permita explorar mais um exemplo. Muitos anos atrás, eu estava recém-ordenado presbítero, em uma reunião de discipuladores, alguém levantou um assunto lá, sobre batismo. Eu estava respondendo as perguntas, consultei alguém, estava do meu lado assim rapidamente, um dos companheiros, todos os outros estavam assim sentados, né? E alguém estava em pé do meu lado, e eu consultei rapidamente ali e dei uma resposta. A turma calada estava, calada ficou. Quando chega na reunião de presbitério, me botaram para dançar na frigideira. Eu disse: que conversa é essa, rapaz? Como é que você dá uma resposta daquela se nós nunca discutimos esse assunto? Não é que, mas eu achei, me pareceu que o que é que faz? Próximo encontro, disse: irmãos, por favor, aquilo que eu disse lá, apaga, isso não existe, nós não sabemos ainda o que fazer. Por uma razão simples, irmãos. Para trazer qualquer ensino, doutrina nova, ensino novo entre nós, precisamos de unanimidade no presbitério. Se é para mudar alguma coisa que praticamos
e concluímos que não deve ser mais assim, há que ter unanimidade no presbitério. Enquanto não se tem, não se ensina nada novo. Enquanto não se tem unanimidade, não se muda nada. Nunca podemos ensinar o que não é a fé comum, por causa da consciência de vocês, para não confundi-los, para não expô-los a conflitos. Se permitirmos que cada um ensine e pratique como quer, todos nós estaremos ameaçados. Então eu quero repetir, isso exige paciência, boa vontade, perseverança, disposição para conversar e conversar muito, e mútua sujeição. Já tivemos assuntos que levaram meses sendo discutidos, até chegarmos à unanimidade e podemos trazer o ensino para vocês. Isso se chama mútua sujeição. Pois bem, há uma diferença entre ser membro do corpo e ser um sindicato do corpo. Sabe qual é a diferença? O sindicato vê o erro, protesta contra o erro, denuncia o erro, faz greve contra o erro, mas o erro é deles. O sindicato não erra, não se inclui no ônus. O erro é deles, eles são problemáticos. O que o membro faz? Vê o erro, denuncia o erro, protesta contra o erro, mas não faz greve. Sindicato faz greve, o membro não faz greve. O membro chora pelo erro do corpo, porque é seu erro, porque ele é corpo. Imagine aqui um exemplo bizarro. O olho chega para a mão e diz: mão, eu ouvi dizer que o fígado está com problema, mas eu não posso apalpá-lo. Você pode fazer isso para mim, por favor? E a mão vai lá e apalpa o fígado e diz: olha, está inchadinho, mas eu estou bem, estou tranquila, funcionando. Ah, é? E se for uma hepatite? Essa mão que funciona vai ficar amarelinha rapidinho, os olhos vão ficar amarelinhos e o corpo todo pode ir para o caixão. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Irmãos, na igreja não há espaço para membro sindicato que se exclui e aponta. Se inclua, você é corpo, participe. Venha sofrer, gemer e chorar junto, até que Deus nos traga paz e direção claras. É nessa disposição de mente, irmãos, que esse presbitério já usou mais de uma vez uma figura que eu quero repetir aqui. Imagine essa mão, esses dedos estão unidos sobre uma mesma base, que é a palma da mão, o pulso aqui. Mas imagine que em dado momento esse dedo polegar decida que não quer mais caminhar assim nessa direção, junto e unido. Ele faz assim: eu acho que é melhor aqui. E não se faz nada, deixa ele seguir assim. Qual é o resultado? Aquilo que é um pequeno desvio e uma pequena diferença aqui, quando projetamos lá para frente, há uma diferença estúpida. Aí, animado no exemplo do polegar, o dedo mindinho diz: ah, eu também acho que é um pouquinho mais para cá. E o indicador também sim, e o anelar e o médio, enfim, faz isso. No final, há um chuveiro. E sabe o que vai ocorrer, irmãos? Lá na ponta, projetando isso para diante, as últimas gerações terão compromisso zero com esta base de fé. Nenhum compromisso. E sabem qual é o resultado final?
múltiplas divisões. Cada um para o canto. Esse dedinho se assanhou para andar assim? Opa, uma contenção. Assim não, companheiro, não dá para andar assim. Não, mas não. Ou tu volta, ou vai seguir fazendo diferente. Há uma diferença enorme, irmãos, entre uma ovelha confundida, uma ovelha confusa, com dúvida sobre a fé, sofrendo em sua consciência e coração, porque não entende direito algumas coisas. Há uma diferença enorme entre uma pessoa assim e alguém que tem claras convicções definidas em sua mente, convicções contrárias ao que cremos e praticamos, e essa pessoa resolve ensinar e praticar diferente entre nós. Há uma grande diferença. Aí esse dedinho aqui, ó, ou ele junta, ou ele sai. Irmãos, quando falamos isto, não estamos apontando a porta da rua para ninguém, não. Ao contrário, estamos protegendo. Cada um que dentre nós se afastou e que tivemos conhecimento, desde um discípulo novo a um líder, houve um processo de busca, de conversa, de tentativas, de sofrimento. Eu tenho usado um exemplo emblemático para isso. Há um irmão muito querido, e é querido mesmo, que anos atrás teve algumas tensões com alguns dos companheiros, e depois passou a ter divergência de entendimento, de práticas, de algumas coisas, e resolveu se afastar de entre nós, não do evangelho. Nós fizemos uma vigília, nós começamos a conversar 10 horas da noite e terminamos 7 da manhã, tentando demonstrar para aquele querido irmão que a sua decisão estava equivocada. Ao final eu lhe disse assim: meu querido, em seu lugar eu não faria isso. Eu acho que você está tomando a decisão equivocada. Mas aqui entre nós, por causa do estado em que você se encontra, você está morrendo. Entre ter você morto aqui e você vivo lá, eu prefiro você vivo lá. Não se pode atribuir a essa atitude aquela atitude leviana e inconsequente de apontar a porta da rua. Isso não é apontar a porta da rua. Isso é preservá-lo e preservar um vínculo de amizade. É importante que vocês saibam que nesse processo que Mário se referiu aqui com respeito ao nosso irmão, Mário disse que houve conversas entre pastores, etc., e houve conversas. Irmãos, havia um processo em curso. As conversas estavam acontecendo e havia conversas agendadas para seguir acontecendo e foram interrompidas unilateralmente. A nós nos cabe lamentar e sofrer, mas não impedir. Pois bem, insistimos nessas coisas, irmãos, porque sabemos que é impossível alguém praticar uma fé diferente da sua. Eu não posso praticar uma fé diferente da que eu tenho. Eu não posso viver contrariando minha consciência. É impossível. Por isso precisamos que cada discípulo tenha forte convicção no homem interior daquilo que crê. Queremos que vocês conheçam a fé que vocês abraçaram, que vocês sejam fundamentados na fé que receberam. Quem não está fundamentado na fé que recebeu, irmão, segue pessoas, segue lideranças, segue homens. Quem está fundamentado na fé que recebeu, segue a verdade que recebeu. Uma outra expressão dessa nossa atitude, eu me sinto quase na obrigação de demonstrar com que coração tratamos essas situações. Irmãos, várias vezes em nossa história, não apenas presbíteros, mas líderes, discipuladores, cometeram erros. Hoje nós convivemos em um momento em que alguns líderes têm práticas equivocadas. E não estamos lhes apontando a porta da rua. Não é como numa empresa que dá baixa, você dá demissão e vai embora. Há líderes com quem estamos conversando há anos.
meses. Meu irmão, entenda, não é assim, é assim. É por causa disso e disso, teve esse contexto. Se tivesse uma atitude simplista, de simplesmente eliminar quem não está de acordo, faríamos diferente. Cada vida que aqui está foi fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. E foi fruto da oração e da proclamação de alguém. E cada um aqui foi batizado num corpo. E nesse corpo foi dado beber do mesmo Espírito. É o rebanho de Deus, não é nosso rebanho. E uma das formas de cooperar com Deus e preservar o rebanho de Deus é preservando a verdade de Deus que nos foi confiada. Pois bem, vamos nos perguntar de novo: por que Deus quer uma família? Por que Deus quer muitos filhos? Por que semelhantes a Jesus? Eu quero lhes pedir, só para vocês distensionar um pouquinho aí, ficarem de pé, vamos ler juntos Judas, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com alegria, com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.